Glória a Deus, meus irmãos! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Mais uma semana que nós estamos aqui juntos nesta segunda-feira, que é o segundo dia da semana. A semana começa no domingo, a semana começa quando nós consagramos as nossas vidas e nossas famílias ao Senhor. E hoje, segunda-feira, estamos aqui para o nosso 16º dia de estudo da Palavra de Deus. Estamos em um projeto de 21 dias, os filhos da graça sendo a família que o Senhor nos criou para ser. Eu tenho certeza que essa última semana o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos para enxergar com a ótica dele, para ver com os olhos dele. Nós estamos nesta última semana, é a terceira semana do projeto, falando sobre discipulado. Primeira semana nós falamos sobre sermos filhos maduros, falamos de maturidade cristã. Na segunda semana falamos de unidade, sobre a importância de sermos corpo de Cristo. E nessa terceira semana eu quero falar com você sobre discipulado, sobre a importância de nós termos pessoas em nossas vidas para que possamos avançar e romper. É importante lembrar também que os nossos livros dos 21 dias já chegou. Então, se você deseja comprar o seu livro, hoje mesmo à noite, na nossa oração, tanto em Pontal quanto Matinhos, nós teremos os materiais disponíveis e você que deseja adquirir o seu de forma online, em nome de Jesus, essa semana a gente também já vai disponibilizar para vocês. Amém? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo lá no livro de Lucas, capítulo 15, porque nós iremos ler uma história muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Sem dúvidas, essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Até mesmo aqueles que não caminham com Jesus conhecem essa história, porque todo mundo fala dela. É uma história muito conhecida. A grande questão é que muitas vezes nós focamos no filho que foi embora de casa, que gastou todo o dinheiro que levou do seu pai como herança, e quando estava ali, né, comendo comida de porco, se lembrou do pai e volta para casa. E o pai o recebe, e o pai faz uma festa para ele. Mas não é essa a ênfase que eu quero dar na nossa meditação de hoje, porque eu quero falar sobre o outro filho, que era o irmão mais velho, que era aquele que não foi embora de casa, era aquele que não gastou o dinheiro com o pecado, era aquele que não viveu uma vida de licenciosidade e que sempre esteve ali servindo, sempre esteve ali obedecendo, sempre esteve ali cumprindo todos os mandamentos. Mas qual que era o problema? E é isso que eu quero me atentar hoje. É que aquele filho, mesmo estando com o pai, mesmo obedecendo ao pai, ele não entendia de fato o que era ser filho. Ele tinha uma postura errada, ele tinha uma postura de empregado. Ele estava na casa, ele era filho, mas tinha uma postura de empregado. Ele trabalhava como se fosse alguém que iria receber um salário, não como alguém que sabia que possuía uma herança. E, infelizmente, na igreja está cheia de gente assim. Gente que serve, gente que é fiel, gente que nunca foi embora, gente que nunca caiu no pecado, mas vive com uma mentalidade errada. Trabalha por salário, não trabalha por amor. Vive esperando recompensa, vive esperando tapinha nas costas, tá sempre esperando um pagamento. Eu quero contar a história um pouquinho para você. Vamos ler a palavra antes de a gente continuar. Lucas capítulo 15, no versículo 25 ao 28 diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, porque o filho mais novo tinha voltado e o pai estava fazendo uma festa. Então é aqui que entra essa história. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: o teu irmão e teu pai, veio teu irmão
E teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Veja só, não queria saber da festa. O irmão dele estava morto e voltou para casa. O pai estava celebrando. Isso é tão triste. Quando filhos que estão na casa não conseguem se alegrar com a alegria da família. Eles estão ali, mas eles se colocam como se não fizessem parte. O verso 29 diz assim, né? Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Você consegue perceber o coração desse filho? Ele está falando como se fosse um empregado, como se estivesse ali trabalhando de maneira fiel há muito tempo e está chateado porque não recebeu o pagamento que esperava. Ele era filho, mas não se posicionava como um filho. A Bíblia diz que ele se indigna e não queria entrar na festa. Imagina a cena, gente. Que situação chata. Quantos irmãos, quantas irmãs servem a Deus como empregados? Quantas pessoas ali na igreja, muitas vezes, não experimentam da alegria de ser filhos, porque eles se posturam, eles se posicionam e têm uma postura de empregado e não de filho. Ele não conseguia entender que o fato do pai estar celebrando com o irmão que tinha ido embora não significava que ele não deveria se alegrar também. É bem pelo contrário. Ele devia dizer: nossa, olha que coisa maravilhosa. Meu irmão estava morto, ele voltou. Mas na verdade ele ficava pensando o tempo todo que ele não recebeu o pagamento que tinha para receber. E daí ele diz assim, né, o versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Veja só, esse é teu filho. Ele nem diz que aquele outro filho era irmão dele. Ele faz questão de se distanciar. Infelizmente tem muita gente nas igrejas assim. Eles se colocam de fora. Eles falam da igreja como se não fossem da igreja. Eles falam dos líderes como se eles não fossem os seus próprios líderes. É gente que não conhece o coração de Deus. Eles servem, eles se envolvem, eles vão para o culto, mas eles não se sentem filhos. E eles não se sentem filhos porque o pai não os trata como filhos. É uma questão de coração. É uma mentalidade errada. É a mentalidade do empregado. Porque ele media o relacionamento dele com o pai por duas coisas: trabalho e obediência. Eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi uma ordem sua. Você acha que o pai estava preocupado com o trabalho dele? Você acha mesmo que Deus está preocupado com quanto você desempenha o seu serviço para ele? Não, gente. Mas infelizmente existem pessoas que ainda vivem assim. Eles chegam diante de Deus e falam: Deus, eu vou orar, eu quero a minha bênção. Eu dizimo, você me prospera. Eu sirvo na igreja, você me recompensa. Daí quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer, ele se frustra. Ah, porque a igreja é isso. Ah, porque a igreja é aquilo. Ah, porque os irmãos são isso. Ou aquilo outro. A mentalidade de empregado. O empregado está contando as horas. O empregado diz assim, ó: eu deixei minha família, eu deixei as pessoas que eu amo, eu deixei meu trabalho para estar aqui servindo. Isso é a mentalidade errada. Os filhos, quando estão servindo ao pai, eles nem vê o tempo passar. Porque eles sabem que é o privilégio servir ao pai. Filho dá tudo. Ele não dá porque é obrigado, ele dá porque ama. O filho não fica calculando o tempo que acaba a palavra, porque ele ama estar na presença do pai. Já o empregado, ele quer ficar preocupado com tudo. Quanta gente serve assim, infelizmente. Está sempre esperando o pagamento de Deus e, infelizmente, das pessoas. Mas no versículo 31, o pai diz o seguinte: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. É interessante que o pai não briga com ele.
O pai não dá um puxão de orelha nele. O pai lembra quem ele é. O pai lembra da herança que ele tinha. Filho, tudo que é meu é teu. Você é meu filho. Você não é um empregado. Você é filho. Você não precisa viver aqui na tua família como se as pessoas estivessem o tempo todo medindo o teu desempenho. Deixa eu dizer isso pra você, meu irmão, minha irmã. Para de achar que a tua família, que é a igreja, que o seu pai, que é o Senhor Deus, tá sempre medindo você. Eu, como pastor, não fico olhando para as pessoas e medindo elas e medindo o desempenho delas. Você já percebeu que toda pessoa que se frustra com a igreja, que se frustra na fé, se frustra porque tem uma postura de empregado? E na opinião dele, ele tá fazendo muito e ganhando pouco. É sempre assim. É sempre assim. Eles acham que estão dando demais de si. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, você é filho. Nós não somos igreja para ficar medindo o nosso desempenho. Foi isso que o pai disse para aquele menino, ou para aquele filho, né? Tudo que é meu é teu, filho. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou de filhos e Ele nos deu uma herança. E quando nós nos reunimos, nós não nos reunimos para mostrar as nossas habilidades. Não, a gente se reúne para ser filho. E nós estamos aprendendo. Como é pesada a vida de gente que chega diante de Deus como empregado. Porque eles estão sempre insatisfeitos. Porque eles estão sempre sentindo que são roubados ou desprezados. Sabe essa sensação que às vezes você tem de que as pessoas não te amam, que às vezes as pessoas te rejeitam? Sabe essa sensação que você tem muitas vezes que parece que as pessoas te esquecem ou te ignoram? Isso não vem de Deus, não. Isso é do diabo. Porque na família, você é especial. Você é importante. Ah, pastor, eu não sou importante pra ninguém, não. Ninguém tá nem aí pra mim. Ah, meu irmão, isso não é verdade. Você é filho. Você é filho. E você precisa mudar a tua maneira de pensar. Você precisa mudar a tua postura. Você tem que ter a postura do filho. Você tem que ter a postura correta. A Bíblia diz em Gálatas 4:4: Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou o seu Filho para que eu e você nos tornássemos filhos. E você precisa enxergar a igreja como uma verdadeira família. E o apóstolo Paulo conclui dizendo no versículo 6: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, mas sim filho, e sendo filho também herdeiros de Deus. Eita, que coisa linda essa história, que coisa linda esse texto. É mudança de identidade. O meu desafio para você hoje é que você tenha postura de filho. Na nossa família tem pessoas muito diferentes. Tem gente que você vai ter mais relacionamento, tem gente que você não vai ter muito. Mas somos irmãos. O escravo não tem herança. O empregado, ele trabalha esperando o salário, eu e você não. A gente não está esperando Deus pagar a gente. O filho é herdeiro. Não porque ele trabalhou muito, não porque ele é uma pessoa maravilhosa. Não, o filho é herdeiro, porque é filho. Filhos não servem a Deus por medo. Filhos não servem a Deus esperando nada. Filho serve ao Senhor porque entendeu tudo aquilo que recebeu do Senhor. Ele tem alegria de estar com o Pai. Ele tem alegria de estar com os irmãos. Você precisa ter isso no seu coração, sabe? Você tem que ter alegria de estar com as pessoas.
Ah, pastor, mas as pessoas são muito difíceis. Família é assim mesmo, gente. Toda família tem as suas situações e os seus dilemas. Na minha família eu tenho as minhas. Mas nós não deixamos de ser família. Nós não deixamos de ser filhos de Deus. Você precisa ter isso no seu coração. Nessa semana, nós precisamos ser conquistados por essa visão. Somos filhos. Por isso precisamos agir como filhos, não como empregados. E que essa palavra possa entrar no seu coração te trazendo luz. Para que essa luz afete a maneira como você vai se relacionar com as pessoas. Amém? Vamos orar juntos? Feche os seus olhos nessa hora. Fala assim comigo: obrigado, Pai, por me fazer seu filho. Eu te peço que o Senhor me ensine a viver como filho seu. Eu não quero estar com os meus irmãos como um empregado, sempre insatisfeito e esperando o pagamento. Eu quero ter um coração correto, que agrada o teu coração, que me alegra nas festas da família, pelos meus irmãos estarem em casa. Me dá esse coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos encerrar aqui. E amanhã a gente vai estar junto às 7 horas, mais uma vez. E hoje à noite, às 20 horas, estaremos orando. E eu quero dizer que se você está aqui e ainda não é inscrito no meu canal, já aperte aí no botão inscrever-se, clica no botão gostei do vídeo. E se essa palavra abençoou você, deixa um comentário aqui embaixo. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Tchau, tchau.